Meus amigos, a partir de hoje a gente vai dar um passo à frente em relação ao trabalho de militância que a gente fez aqui. Não adianta somente denunciar os desfeitos do Bolsonaro, as irregularidades da sua gestão. Para muitas pessoas que querem que o Bolsonaro caia, eu já queria deixar claro para vocês aqui agora que ainda existe sim possibilidade de o Bolsonaro cair. Seja através de um processo de impeachment, já que o Centrão agora abandonou, ou melhor, alguns partidos do Centrão abandonaram o Bolsonaro, só de teatrinho, claramente, para tentar negociar melhorias, obviamente, nos acordos para eles, mas existe a possibilidade sim de ser cassado, obviamente, pelo processo do impeachment, e existe também a possibilidade da cassação através do TSE. Na verdade, a possibilidade do impedimento através do pedido de impeachment e da cassação da chapa 2018 Bolsonaro-Mourão pelo TSE. Porém, dado todos os prazos de defesa, recurso e tudo mais, eu não acredito mais que aconteça essa cassação antes do período legal para que se tenha outra eleição. Então, mesmo que o Bolsonaro não consiga concluir o seu mandato, não terá outra eleição até 2022. Por conta disso, como eu já disse, inclusive no vídeo que saiu ontem, eu deixei claro para vocês que a partir de agora a gente entraria num momento novo na militância. A gente vai sim continuar denunciando desmandos do governo Bolsonaro, mas chegou a hora de a gente começar a mirar o foco para 2022. O que faltou em 2018 e o que a gente precisa ter em 2022 para que Bolsonaro não se reeleja presidente da República ou para que Moro ou outro candidato, por exemplo, que você não queira também, não se reeleja ou se eleja no caso do Sérgio Moro. Existe uma margem de votos que não foram dadas em 2018 e que estarão em disputa para 2022. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o cenário de 2018 e comparando esse cenário com 2022 e a gente vai lançar no final desse vídeo aqui uma campanha para que as pessoas se politizem mais. Eu queria pedir que vocês ficassem até o final desse vídeo, porque esse vídeo de hoje é literalmente o divisor de águas no nosso canal. A partir desse momento agora, vocês verão com muito mais frequência vídeos com planejamento para 2022 e, obviamente, quando a gente começar também a levantar a bandeira do candidato que a gente quer defender para as eleições municipais, a gente vai falar aqui também, mas o foco nesse momento, especificamente, é que a gente comece já a militância para mudar o cenário para 2022. Então fica até o final do vídeo, porque a gente vai falar muitas coisas aqui nesse vídeo hoje que são extremamente importantes para vocês. Pois bem, meu povo, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que existe sim saída para 2022, para que o Bolsonaro não seja eleito presidente e para que o Sérgio Moro ou outro indivíduo que você também não queira não seja presidente. Como vocês sabem, existe uma divisão dentro da esquerda, basicamente entre dois grupos que tá muito ferrenha aí, que é a divisão entre os petistas que são mais próximos do Lula e os pedetistas que são mais próximos do Ciro. A gente tá vendo que para juntar essas duas lideranças vai ser algo praticamente impossível. Quando eu tô dizendo praticamente, porque na política nada é impossível. Eu já falei para vocês sobre o pragmatismo que vai precisar ter para 2022, já falei que querendo ou não a esquerda vai precisar do apoio de pelo menos ou do centro ou de partidos de centro-direita. Caso contrário, mesmo com essa militância da esquerda se unindo em votos, a gente não vai levar a eleição de 2022. Porém, como eu já disse, inclusive, no vídeo que eu postei para vocês ontem, eu descobri uma mina de ouro de votos que podem ser acessadas até 2022. Mas para isso, os pré-candidatos já de 2022 precisam já começar a entender as estratégias para 2022 e buscar entender o que é que esse eleitorado precisa. Do que é que eu tô falando, Carlito? Vamos fazer o seguinte, acompanhe na tela como é que foi o cenário da eleição de 2018. Isso aí que vocês estão vendo na tela agora são justamente os dados dos 4 candidatos mais votados no primeiro turno das eleições de 2018. Essas informações, inclusive, que vocês estão vendo na tela, eu vou deixar anexadas no primeiro comentário fixo. A fonte de onde eu tirei isso, vocês já estão vendo aí que é do TSE, mas eu vou deixar para vocês anexado no primeiro comentário fixo aqui. No primeiro turno, o Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República do nosso país, teve 46,3% dos votos, somando mais de 49 milhões de votos. O segundo colocado, Fernando Haddad, teve cerca de 29,28% dos votos, somando mais de 31 milhões de votos. O Ciro Gomes,
que foi o terceiro mais votado, teve pouco mais de 12,47% dos votos, somando pouco mais de 13 milhões de votos. E o quarto colocado foi Geraldo Alckmin, que teve cerca de 5 milhões de votos, somando aí praticamente 9,76% das intenções de votos ou dos votos apurados. Todos os outros candidatos juntos, e isso soma aí Marina, Boulos, Amoedo, Álvaro Dias, Emael, enfim, somado todos os outros candidatos juntos, você vai ter aí cerca de 5 milhões e 300 mil votos aproximadamente, representando 7,46% dos votos válidos. Os votos brancos, que somaram 2,65% dos votos, equivalem aí a 3,1 milhões de votos. E os nulos equivalem a 6,14%, que equivale a cerca de 7 milhões e 200 mil votos. E se você for levar em consideração as abstenções, que foram as pessoas que não votaram em ninguém, que não quiseram comparecer às urnas no dia das eleições por algum motivo, que deixaram de ir, a gente vai ter cerca de 20,33% dos eleitores brasileiros não comparecendo às eleições do primeiro turno. Isso representa quanto em número, Carlito? Cerca de 29,9 milhões de pessoas não votaram no primeiro turno. Já no segundo turno, o cenário ainda foi pior. Por quê? Porque o Bolsonaro, que teve pouco mais de 57 milhões de votos, tendo uma margem de mais de 10 milhões de diferença para o segundo colocado, que foi Fernando Haddad, ele ganhou com essa margem toda de votos, porém, só no segundo turno a gente teve 31 milhões de abstenções. Mais de 21,30% dos eleitores brasileiros que poderiam votar disseram que não concordavam, obviamente, com esses dois candidatos e que, por isso, não compareceram para votar. Além disso, ainda tem os votos brancos e nulos, que representam aí cerca de 9,57% dos votos, que são cerca de 11 milhões de votos. Se você transformasse, por exemplo, esses 11 milhões de votos brancos e nulos em votos, por exemplo, para o Haddad, o Bolsonaro não seria eleito. A mesma coisa se tivesse acontecido, por exemplo, com os votos dos indivíduos que não quiseram comparecer, que se abstiveram do segundo turno. Lembrem-se vocês que votos brancos e nulos representam, na minha opinião, um eleitorado extremamente específico, que a gente precisa ter um cuidado para a eleição de 2022. O indivíduo que vota em branco, ele não quer dar o seu voto para nenhum indivíduo daquele ali, não quer participar do processo eleitoral, vai lá e vota branco. É meio que um protesto. E o indivíduo que vota nulo é o indivíduo que a gente tem que ter um cuidado maior, porque às vezes o voto nulo dele foi um voto que ele deu nulo sem querer. Por exemplo, ele digitou o número do candidato errado e apertou o verde. Então, por isso que a gente precisa começar esse processo de politização das pessoas. É uma coisa que eu tenho defendido aqui, eu até escrevi um livro que foi lançado já em versão digital na Amazon. Você pode comprar, os links da compra vão estar aqui no primeiro comentário fixo. Tem a versão física também que vocês podem comprar através do site da Cota Editorial. O nome do livro é Falando de Política Sem Politiquês, que é justamente para explicar para vocês esse cenário. Muita gente acreditou que se não fosse votar, ou que se votasse em branco ou nulo, cairia naquela história, naquele conto de que se muitos eleitores, um percentual específico, não for votar ou votar branco e nulo, a eleição é cancelada, e se tem outras eleições. E na verdade isso não acontece. Para uma eleição só se leva em consideração os votos válidos. Descarta-se, obviamente, as abstenções, porque não foram votar, então não contam os seus votos, e os votos brancos e nulos. Só se conta os votos válidos para que você tenha um candidato eleito. Então, qual que é o caminho para que outros candidatos possam se eleger em 2022? Eles precisam focar nesses cerca de 42 milhões de indivíduos que votaram ou branco ou nulo, ou que não foram votar. Em especial, as abstenções, que são mais de 31 milhões de pessoas. Por que essas pessoas não foram votar em 2018? Será que era meramente porque se tinha lá, por exemplo, Bolsonaro e Haddad? Será que o antipetismo e o antibolsonarismo realmente era tão intenso ao ponto de que as pessoas, por não concordarem com o Bolsonaro ou não concordarem com o Haddad e o PT, por exemplo, se recusaram a ir a votar? O que é que eles imaginavam? Que as consequências com o Haddad seriam piores que com o Bolsonaro? Ou que as consequências com o Bolsonaro também seriam tão ruins quanto a do Haddad? Nesse momento a gente precisa tentar entender isso. Então, o recado que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês, que está acompanhando nosso trabalho, eu falei sobre isso ontem, estou repetindo aqui de novo, obviamente, tenhamos calma.
Ainda falta muita água para passar por debaixo da ponte. O brasileiro ainda é muito emotivo, é muito passional no processo eleitoral. Então, se os políticos que forem concorrer em 2022 conseguirem enxergar, ou melhor, traçar o mapa da mina, do tesouro desses votos aqui, para transformar pelo menos esses 31 milhões de abstenções em, sei lá, 50% no máximo de abstenção, a gente já vai ter mais 15 milhões de votos, pelo menos isso levando em consideração o cenário de 2018. É óbvio que em 2022 a tendência é que tenhamos mais eleitores, mas levando em consideração o cenário de 2018, cerca de 31 milhões de pessoas não foram votar no segundo turno. Se a gente conseguir levar metade dessas pessoas, dá pouco mais de 15 milhões e meio de votos extras que podem ir ou para o Bolsonaro, ou para o Moro, ou para os candidatos da esquerda. Como vocês sabem, eu sou alguém de esquerda, é obviamente que eu preferiria que você desse esse voto para um candidato de esquerda. Mas como eu já disse, o brasileiro ele é passional, ele é emotivo. Então, por conta disso, os grupos de esquerda vão trabalhar com essa estratégia e os grupos de direita também. Mas o mapa da mina é esse, da mina de votos, obviamente, que eu estou falando aqui. Por que é que essas pessoas não quiseram votar em 2022? Você aí que trabalha com pesquisa interna, você que faz pesquisa, por exemplo, de intenção de voto para 2022, você que é político, você que é partido e que está pagando aí para fazer essas pesquisas, inclua essa pergunta em pesquisas de vocês. Se a pessoa se absteve, se não se absteve, e se absteve, por que não quis votar, quais os motivos, para que vocês montem estratégias para poder fazer com que essas pessoas votem em 2022. Lá no documentário Privacidade Hackeada, quando você vê lá, por exemplo, aquele trabalho todo da manipulação de votos, de opinião, de perfil das redes sociais feito pela Cambridge Analytica, você vê que alguns estados, por exemplo, alguns países do mundo, que eles não conseguiam, por exemplo, mudar o cenário em estatística, ele conseguia convencer a população a não ir votar. E aí parte da população mais extremista da direita, em alguns casos que eles citaram lá no documentário, por exemplo, acabava indo votar e por conta disso, os indivíduos que, como forma de protesto, não quiseram votar, tinham lá no poder no seu país um indivíduo que ele não queria que fosse presidente, basicamente porque ele foi convencido a se abster. Eu acredito que no Brasil apareceu algo muito parecido, já que foi divulgado muito no nosso país em 2018, que bastava não comparecer no pleito eleitoral, que teria uma anulação do processo eleitoral, que convocariam-se novas eleições. Na verdade, não é isso. Então, nesse próximo slide aí, tem uma mensagem direta e clara para todos os políticos. O que está em jogo para 2022? Está aí, ó. Para as eleições de 2022, estarão em disputa cerca de 40 milhões de votos. E quando eu falo 40 milhões de votos, são votos que não foram nem para a direita e nem para a esquerda. Foram indivíduos que ou não foram votar, as abstenções, ou os indivíduos que preferiram votar branco, ou votaram propositalmente nulo, ou votaram erradamente nulo. Como é que a direita, como é que a esquerda vai fazer isso, eu não sei. Se algum político de esquerda, obviamente, tiver interesse, na minha opinião, quiser saber o que é que eu acho pro cenário, basta me procurar, porque a partir de agora eu vou começar a soltar algumas estratégias aqui, obviamente, para 2022 e, obviamente, também quando a gente puder fazer a campanha agora, já para 2020, para um candidato ou outro, eu vou levantar alguns vereadores que eu vou estar apoiando, obviamente, em algumas cidades importantes do Brasil, assim como também alguns prefeitos. A gente já sabe que já tem algumas pré-candidaturas aí que eu simpatizo muito, como é o caso, por exemplo, da pré-candidatura do Guilherme Boulos. Tem alguns vereadores também em pré-candidatura que eu simpatizo muito, também em São Paulo. Então eu vou abrir aqui para vocês muito em breve quais serão esses políticos que eu vou estar abraçando no processo eleitoral de 2020, porque são pessoas que eu acredito que podem ser importantes para o processo eleitoral. Obviamente que eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, só por mim, para o meu pai, pela minha família, obviamente. Mas são pessoas que eu tenho um contato que pela conversa realmente pode ser que para o cenário político que a gente tem possa fazer alguma diferença. Mas o meu principal foco nesse momento é que a gente mude essa estratégia até 2022 para que essas 40 milhões de pessoas possam votar. Então, por conta disso, eu decidi tomar duas atitudes. A primeira é mobilizar as redes sociais compartilhando essa hashtag aqui, ó, bora votar. Porque as pessoas precisam ir votar, elas precisam entender a importância que tem o voto dela, ela precisa entender que ela é um agente direto da democracia também com o voto. Quem já fez meu curso, quem leu meu livro sabe que democracia não é só votar, mas o voto também faz parte do processo democrático. E quando a gente abre mão desse processo democrático, quando a gente deixa de votar, por exemplo, também, outras pessoas que não estão nem aí para o futuro do nosso país vão lá e votam. E aí eles escolhem por nós. Essas pouco mais de 42 milhões de pessoas, por exemplo, que não votaram em ninguém, né, que votaram branco, nulo, que não foram votar, elas automaticamente abriram mão do seu direito do voto e permitiram que outras pessoas escolhessem o presidente Jair Messias Bolsonaro
por ela. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer era isso aí, compartilhar essa hashtag, bora votar. E segundo, para quem quiser se politizar um pouco mais, quem quiser entender um pouco mais de política, eu decidi conceder um desconto de 60% no meu curso básico de ciência política, que vai valer de hoje até sexta-feira. O curso já é barato, custa R$30. Eu não vou tirar o desconto maior que isso, porque eu tenho de pagar uma comissão para o site que ele está hospedado e uma taxa por cada curso que eu vendo para acessar o play de acesso lá. Então eu não posso tirar mais do que 60%, porque senão eu vou estar pagando lá para vocês estarem acessando o curso. Mas como a ideia não é ficar rico vendendo esse curso, como eu já disse mais de uma vez, eu vou deixar o desconto para vocês aqui de 60% até sexta-feira, meia-noite. Vocês vão acessar o curso. O curso tem 7 aulas explicando o que é política, o que é democracia, como participar do processo eleitoral, quem pode votar, quem não pode votar, porque eu acredito que quanto mais politizado é a população, mais mudança a gente consegue fazer efetivamente. Eu tô me reunindo com o DED de Consciência com outras pessoas pra gente criar aquele documento que eu falei pra vocês, chamado de Marco Civil da Política. Eu não sei se a gente vai conseguir gravar outro vídeo hoje, porque eu tô muito focado nessa situação, mas eu vou tentar fazer 2 lives hoje, ou uma live, trazendo os conteúdos que eram pra ter gravado sobre o Pazuello e sobre o Elon Musk, que eu ainda não gravei. Mas, nesse momento, a minha prioridade é fazer com que essas pessoas que não foram votar em 2018 compareçam às eleições de 2020 e de 2022 também. Então compartilha essa hashtag aqui, bora votar. No mais, se você acha que esse vídeo é importante, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.